É. Mas será que não é o negócio que Nietzsche falou? Que todo mundo ia ter que encontrar o próprio Deus, encontrar o próprio propósito. Não é uma parada O assim? que não significa que ele estava certo, né? E nem significa também que existe algo metafísico predestinado pra você. Eu acho que não existe nada de metafísico e nada predestinado. O Nietzsche, ele fez uma profunda... O Nietzsche é filho do Schopenhauer, né? Então, filho no sentido filosófico, né? Herdeiro. Então, ele é alguém que passou pelo trauma da filosofia do Schopenhauer, que é afirmar que o cosmos, a natureza humana e tudo que existe é movido pela tal vontade louca, incontrolável, insaciável e cega, que eu falei no começo. Quer dizer, o Schopenhauer, ele estabeleceu uma ruptura, o pessimismo do Schopenhauer, quando você me perguntou, ele estabeleceu uma ruptura na história da filosofia, por isso que ele é tão importante. É considerado o primeiro filósofo irracional. Não que ele fosse doido, mas que entende que o ser da realidade não é nenhuma harmonia, nenhum equilíbrio. É louco. Isso está nos animais, está na gravidade, está nos cometas que bate por aí, está no nosso... É o caos. É o caos que, na realidade, é fruto de um impulso contínuo que o Nietzsche assimila essa ideia. Só que ela vai chamar de vontade de potência, né? Ele assimila essa ideia, ele faz um percurso super destrutivo da religião, dizendo que se você acredita em Deus, você é um ressentido, covarde, bundão, certo? Ele critica a moral, dizendo que a moral é uma invenção dos fracos, para controlar aqueles que não têm medo da falta de sentido da vida, certo? E ele faz uma crítica da metafísica, dizendo que Platão era um ressentido chique que inventou uma dualidade do mundo imaterial perfeito e disse que esse mundo aqui é uma merda. Então, essa coisa que o Nietzsche falou, que as pessoas têm que encontrar o sentido, na realidade o Nietzsche estava imaginando que iria existir um além do homem, como ele falava, que seria alguém que ele definia como não terá necessidade de nenhum artigo de fé. Então, isso que o Nietzsche fala de encontrar sentido não é um artigo de fé. É você ter uma vida estética, como se fala em filosofia. Se você perguntar para o Nietzsche qual é o sentido da vida, ele vai dizer para você que é o gosto. O gosto. O gosto é você viver as sensações. É você viver a vida com paixão. Certo? Essa é a utopia nietzschiana, porque isso é uma utopia. Você consegue de vez em quando é mais jovem, você talvez, se der sorte, consegue mais. Depois de uma certa idade, fica mais difícil, né? Mas, assim, é a ideia do pathos, como se fala no grego. É você viver surfando na onda do acaso, né? Da contingência, como a gente fala. Zero sentido no horizonte, certo? Mas você perdeu o medo dessa falta de sentido e você se identificar com essa fúria criativa. Aquela ideia de tudo que tenta me matar e não me mata me deixa mais forte. E aí eu posso encontrar sentido numa determinada coisa, você pode encontrar em outra, mas é aquilo que o Nietzsche chama, os nietzschianos chamam de vida autoral. Para o Nietzsche, a vida deve ser uma obra de arte, a sua própria vida. Você deve vivê-la com tesão, com coragem, sem esperar nada em troca. É bonito pra caralho, sedutor pra caralho. Eu acho que é passível de ser feito em alguma medida, dependendo de condições prévias, mas é completamente fora da maioria das pessoas conseguir viver desse jeito. Até os 20 anos talvez dê, se ela der sorte. No final ela começa... A realidade bate na porta. A realidade bate na porta. Tá, o princípio de realidade que falava o Freud bate na porta e normalmente quando você não abre, chuta a porta. Não adianta só ignorar, né? Ela vai te pegar. Ela vai chutar a porta, a realidade vai entrar por dentro de você, pela sua cabeça, pela vida que é uma coisa fora de controle. Verdade. Mas você acredita na potencialidade de todo mundo alcançar isso? Não. Você acha que tem gente que simplesmente nem se quisesse ele conseguiria? Eu acho que o Nietzsche, ele segue um caminho... O Nietzsche foi o primeiro filósofo que eu estudei sistematicamente na graduação. Me encantei com o Nietzsche justamente... Eu via de uma formação no Freud e Nietzsche, Schopenhauer e Freud são razoavelmente próximos do ponto de vista da concepção de ser humano. Né? Claro que Schopenhauer e Nietzsche não são médicos psicanalistas, né? Não inventaram tratamentos. Mas, assim, o Nietzsche ele faz uma excelente crítica ao ressentimento. Ele compreende muito bem, digamos assim, o ethos do herói trágico,
quer dizer assim, a vida não tem sentido nenhum, porra nenhuma, mas eu vou pra cima dela, certo? Que tem uma Vou pessoa- fazer sentido nessa merda. Foda-se, né? Mas é assim como quem vai pra guerra, certo? A tragédia é um tipo de literatura produzida numa sociedade guerreira. A sociedade grega era guerreira, né? A filosofia nasceu no meio de uma sociedade guerreira, né? E eu acho isso tudo do caralho no Nietzsche, assim. Acho que a crítica que ele faz à religião é bastante sólida, né? Tanto a que ele faz, quanto o Freud faz, quanto o Marx faz, né? O que não significa crítica a Deus, porque Deus você não tem como pegar de jeito nenhum. Mas a organização psicológica e social das religiões. Mas o super-homem é uma utopia. Eu acho e O quase super-homem. É esse tal homem Que assim, pode transcender. que transcende. Eu acho que a maior parte começa a sonhar com o super-homem e acaba tomando remédio mesmo. Pode ser. Entendeu? Antidepressivo. Sim, mas seria se o super-homem fosse facilmente alcançável, ele também não seria um super-homem, né? É que o super-homem do Nietzsche a gente acaba associando a ideia do super-homem. O super-homem do Nietzsche, que ele chama um homem além e acima do homem, essa utopia do homem que não precisa acreditar em nada, que não tem medo de nada. Eu acho que algumas pessoas, em alguns momentos da vida, conseguem chegar Incorporar perto disso. esse herói. Conseguem incorporar isso porque já tinham elementos psicológicos e de vida, entende o que eu quero dizer? Que por alguma razão tornou possível a ela, Essa de incorporação. repente, foi muito amado pela mãe, a mãe era do caralho, pensando psicanaliticamente aqui também, né? A mãe era do caralho, o pai não era um bosta, também era razoável, funcionou alguma coisa ali. Então a pessoa consegue ter um jogo de cintura na vida, consegue, de repente, lidar com ideias como, olha, não sei se tudo que faço tem sentido, se eu tenho missão, mas foda-se, eu gosto de ir para a escola, eu gosto de trabalhar. Uma certa substancialidade psicológica que torna ela mais possível, de repente, chegar numa condição de vida em que ela seja menos dependente de artigos de fé, que é uma frase do Nietzsche, né? Então, assim, agora, a ideia de que isso venha a ser um procedimento que alguém põe em prática e consegue chegar e que todo mundo chegue, eu acho que isso é uma utopia, como o socialismo é uma utopia e como a meritocracia é uma utopia.